Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais um vídeo do Jubilu e eu já quero começar esse nosso processo pedagógico fazendo um exercício de imaginação com você. Imagine que você é um médico, né, uma médica, bonitona lá, todo de branco, e você tá no seu plantão lá no hospital. E de repente começam a chegar vários casos extremamente estranhos no teu plantão. Então de repente chega alguém intoxicado por castanha do Pará, depois alguém intoxicado por ouro, e de repente chega uma mulher que começou a ter problemas neurológicos do nada, no meio da sala de aula. E quando acontece uma situação dessa, né, uma situação cotidiana do dia a dia, cotidiana do dia a dia, muito boa essa. Então, quando começa a acontecer isso, não basta ser médico. Você tem que invocar o espírito do Sherlock Holmes em você. E apesar desses casos que eu te falei parecerem mentira, na verdade eles são casos que apareceram na série Dr. House, que provavelmente você é fã já que você clicou nesse vídeo. Eu também sou fã, né? Assisti vários episódios e é muito difícil você não gostar dessa série, que é considerada inclusive uma das melhores séries médicas de todos os tempos. Ou será que é Grey's Anatomy? Ah, que briga, hein? Depois você me conta aqui nos comentários qual a sua preferida. Mas voltando aqui ao Dr. House, né? O Dr. Gregory House, ele era um gênio, mas ele tinha uma personalidade muito peculiar, porque ele era viciado num remédio para dor que era chamado de Vicodin. E ele também adorava passar os dias pregando peças nas pessoas e insultando os assistentes dele. Mas ele sempre conseguia descobrir o que tinha de errado com os pacientes, mesmo que muitas vezes ele quase matasse esses pacientes antes de conseguir descobrir. Na nossa série de casos bizarros do Dr. House, a gente vai começar com um episódio que inclusive envolve o nosso querido Brasilzão. No 6º episódio da 4ª temporada, o Dr. House, ele precisou examinar um agente da CIA que tinha voltado de uma missão secreta e que apresentava fraqueza e irritações na pele. Como esse cara, ele estava numa missão secreta que era segredo de Estado, a CIA, ela não passou muitas informações para os médicos. Então eles só sabiam que o homem ele estava na Bolívia e que ele não era alcoólatra. Mas conversando com o paciente, o Dr. House, ele descobriu que o agente ele não estava na Bolívia coisa nenhuma, ele era no Brasil. E quando ele estava aqui, ele acabou se emocionando com a nossa deliciosa castanha do Pará e acabou comendo demais, né? Comeu castanha pra caramba e por isso ele ficou intoxicado, sabe com o quê? Com selênio. Isso porque a castanha, ela é riquíssima em selênio, mas a quantidade que tem de selênio numa castanha geralmente não é suficiente para fazer mal para a pessoa. Só para você ter uma ideia, a castanha que vem do Acre, tem que ser do Acre, tá? Porque foi a do Acre que eu pessoalmente medi, né? Nessa castanha do Acre, ela tem no máximo 5,5 microgramas de selênio. E a quantidade necessária para uma intoxicação é de 850 microgramas. Em algumas regiões, a castanha ela até pode ter um pouco mais de selênio. Mas mesmo assim, o cara tem que comer muita castanha para ter esses sintomas. Então esse cara deve ter comido, sei lá, 1 quilo de castanha do Pará de uma vez para ter ficado mal. E já que estamos falando de intoxicação, né, intoxicação por castanha do Pará, você já ouviu isso? Castanha do Pará, imaginou, eu tive uma intoxicação por castanha do Pará. Fora a intoxicação por selênio, também tem a diarreia, sentir uma escorredeira aí também, uma fedorreia, diarreia. Não dá pra comer tudo isso de castanha, não. Falando de intoxicação, no episódio 15 da 2ª temporada, o House ele recebeu um paciente que tinha dificuldades pra respirar durante o sexo. Com os sintomas que esse homem tinha, House ficou convencido de que ele estava sofrendo de envenenamento por metais pesados. O cara ele tava todo zoado, tinha coceira, tinha bolhas vermelhas na pele, inchaço na língua, inchaço na garganta, cicatrizes no pulmão, vomitava horrores, tinha dores nas extremidades do corpo e com o tempo os sintomas foram piorando, causando inclusive a falência de alguns órgãos. Só que apesar dos sintomas indicarem intoxicação, todos os testes para metais pesados, os mais comuns, eles estavam dando negativo. Só que aí, num daqueles momentos iluminados, o House começou a desconfiar do que realmente tinha acontecido. Olha a treta, ele começou a acreditar que quem estava envenenando o cara lá era a esposa dele. E não era qualquer veneno não, ela estava envenenando ele, sabe com o quê?
com ouro. E o ouro, geralmente, ele não é testado nos exames de sangue quando a gente quer ver se tem intoxicação por metais pesados. Então não é comum envenenar os outros com ouro. Mas é chique demais, né? Imagina você chegar pros seus amigos, nossa, eu quase morri, fui envenenado por ouro. Olha a nobreza, ser envenenado por ouro. Não, tá. Só que aí, o House resolveu pegar a mulher no flagra. Então, numa das cenas, sabe o que ele faz? Ele molha a mão da mulher com cloreto estanoso, que é um composto que reage com o ouro. E aí essa reação, ela provoca uma cor violeta muito brilhante. Aí quando a mulher foi no banheiro, mexer lá com a substância que ela ia usar para intoxicar o marido, o House, ele entrou no banheiro. E aí ele pega a mão dela antes dela lavar. E sabe o que acontece? A mão da mulher começa a ficar toda violeta. Aí a treta ficou forte demais, ficou muito treta. A safada foi pega no flagra, em grande estilo. Esse caso que eu vou trazer agora pra ti, pra mim, é o melhor e ele ainda vai te ajudar a relembrar um assunto que cai muito no vestibular. Aliás, se você é vestibulando, eu coloquei aqui na descrição uma ferramenta poderosíssima e 100% online que vai te fazer passar nos cursos mais concorridos do Brasil. O nome dessa ferramenta? A Prova Total. Mas bora aqui voltar pro nosso caso muito interessante que apareceu no House e foi logo no primeiro episódio, da primeira temporada, o episódio piloto. Esse episódio, ele começa com uma professora que tá lá na escola dando a sua aula numa boa, só que aí do nada, sabe o que acontece? Ela não consegue mais pronunciar as palavras. E logo depois ela tem uma convulsão na frente da turma. Inclusive eu lembro uma vez que quando eu era jovem, eu fui dar uma aula virado de uma festa e eu também não conseguia pronunciar uma palavra. Eu não conseguia pronunciar a palavra pteridófita. Eu ficava olhando para os alunos assim e falava, nossa, qual era o nome daquele grupo de plantas? Inclusive a vergonha foi tão grande, que ficou, aquele questionamento. O cara não sabe o nome das plantas, que eu devia ter simulado uma convulsão ali, teria saído por cima naquela hora. Mas no meu caso, graças a Deus, eu não precisei ser levado para o hospital. Só que a professora do episódio, ela foi levada para o hospital. E aí, levada para o hospital, depois dos médicos fazerem vários exames no cérebro da mulher, eles não chegaram a nenhum diagnóstico. Os assistentes do House, inclusive, resolveram invadir a casa da paciente para encontrar alguma coisa que explicasse os sintomas dela. Aliás, só numa série para acontecer isso, Imagina isso no Brasil. Você tá lá malzão, no hospital, e os enfermeiros resolvem invadir a sua casa para descobrir o que aconteceu. Louco pra dar uma treta, louco pra comer grama pela raiz. Só que, obviamente, que na série, a estratégia da invasão, ela deu certo. Porque eles encontraram um pacote aberto de presunto na cozinha da mulher. E depois de ouvir esse relato, o House, ele teve um insight, que a mulher, ela poderia ter neurocisticercose. Isso é outra pira também da série, Você imagina, do nada alguém chega pro médico, ela tinha presunto na geladeira. Já sei. Neurocisticercose. O House não era fraco, não. Agora sim, não é que aquele presunto específico estivesse contaminado, porque essa doença, ela leva tempo para se desenvolver. Mas o House, ele teve esse clique mental de que ela poderia ter comido carne de porco mal cozida em algum momento da vida quando falaram isso pra ele. Agora, eu não sei se você sabe, mas a neurocisticercose, ela é uma das infecções por parasitas mais comuns do mundo. Só na América Latina se estima que 15 milhões de pessoas têm essa doença. Ela é causada pelas larvas da tênia, mais especificamente pela tênia sóleo, que vão formando cistos dentro do corpo do animal ou do ser humano. A pessoa, ela fica com essa doença depois de comer ovos desse parasita. E o que isso tem a ver com presunto? Quando a pessoa come carne de porco mal cozida, infectada com cisticercos, ela desenvolve um verme no intestino, que é justamente a tênia. Essa tênia, ela deposita os ovos dela no intestino da pessoa. E esses ovos, eles saem junto com o cocô. Então, se a pessoa, ela vai lá, faz um cocôzão velho de guerra e não lava a mão direito, ela vai ficar cheia de ovos nas suas unhas, na sua mão. E aí, quando ela leva a mão na boca, o que acontece? Tadã! Fica com a doença. Por isso, foi no banheiro, lava a mão. Porque aí, se a pessoa engolir os ovos, esses ovos, eles vão se instalar primeiro no intestino. Daí eles vão penetrar na mucosa do intestino e caem na circulação sanguínea.
alcançando diferentes órgãos do nosso corpo na forma de cistos, como por exemplo, o nosso cérebro. E foi exatamente isso que aconteceu com a mulher do episódio do House, porque eles encontraram um cisticerco, que é um cisto com a larva da tênia no cérebro da mulher. O que tá explicado, né? Porque ela teve uma convulsão justamente por conta disso. E eles também acharam larvas em outros lugares do corpo, como por exemplo na coxa dela. E aí, obviamente, que eles trataram essa mulher simplesmente com vermífugos e tudo ficou bem. É importante lembrar que para prevenir a teníase e a cisticercose, a melhor coisa é cozinhar bem a carne ou congelar ela por um período longo de tempo, porque aí os ovos morrem e as larvas não se desenvolvem no seu corpo. O saneamento básico também é muito importante, porque se o nosso esgoto tiver um destino certo e for tratado, esses cocôs cheios de ovos de parasitas, eles não vão chegar nem na comida, nem na água das pessoas. E aí, tem um outro caso dessa série que você ficou meio assim e não sabe se ele é real ou não? Me conta aqui nos comentários pra gente descobrir. E já aproveita e me conta se você gostaria de uma parte 2 desse vídeo. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Deixa aquele like para valorizar o profissional da educação. Um grande abraço, tchau!